E a gente tem que mencionar uma coisa interessante, que é o seguinte, tem que lembrar que toque é um quadro sintomatológico, ou seja, como todos os quadros em psiquiatria, ele tem esse conjunto de sintomas e isso se define, isso não define a causa, não define a etiologia. E, portanto, e no caso do toque, está estudado mais ou menos bem, você pode ter causas as mais variadas para o toque. Você pode ter o toque de aparecimento espontâneo. Lembrar sempre que o toque é uma coisa que aparece desde os 8 anos de idade, o pico de incidência é 20 anos. Aparece em 2 a 2,5% da população. E você acha que tem muito menos, porque ninguém que tem umas ideias malucas que nem essa vai contar para o outro que tem. Tá? Eu lembro uma vez que eu estava no supermercado, o cara estava fazendo uma entrevista e falou que o senhor é psiquiatra. Ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Você pode? Assim, o senhor sabe essa história de lavar as mãos? Não era? Ele tinha um ritual qualquer. Mas vamos supor, sabe essa história de lavar as mãos? Eu tenho uma mania de lavar as mãos. Daí eu olhei para ele e falei assim, você tem medo de matar alguém com isso? Ele me olhou como se eu fosse capaz de adivinhar pensamento, porque faz parte, mas ele nunca ia falar aquilo para ninguém, aquilo era um segredo dele. Então é importante a gente saber que toque é um troço que existe e bastante. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Então, a ideia básica é que toque isso que é importante, é o seguinte, toque, os caras andaram descobrindo que tem muitas bases. Você pode ter, desde o toque que aparece normalmente, que é o mais comum, você pode ter o toque quando você tem uma alteração muito grave de personalidade, e a gente pode supor psicodinamicamente que ele seja uma forma de controlar isso. Você pode ter toque que aparece com quadros, isso é surpreendente, de infecção. Então você vai encontrar toque em algumas formas de encefalite, o cara tem uma encefalite que começa a desenvolver toque. Existe uma forma de toque em criança que é provavelmente determinada por uma infecção de garganta, tanto que ela fica muito aguda na época que a criança tem a inflamação de garganta, e ela desaparece ou fica muito menor quando a criança não tem inflamação. Se supõe que isso, e também o toque que aparece numa Coreia, num negócio que chama Coreia de Cider, que é causada por febre, que é uma das coisas da febre reumática, se supõe que seja uma causa imunológica. Então você produz anticorpos contra a bactéria, e ela provavelmente afeta núcleos da base e algumas outras alterações cerebrais, desencadeando um processo desse tipo. O que tem nos estudos também é que mostra que os caras, o toque é muito herdado. Então você vai notar que as crianças ou as pessoas que têm esse tipo de coisa, com muita frequência, têm famílias que têm tendência a toque. Então é provavelmente uma mobilização de alguma coisa nessa linha, sem falar da psicodinâmica, que também é outra coisa absolutamente fundamental. Bom, eu não vou me detalhar sobre todos os transtornos de impulso. Eu vou falar um pouquinho de medicação e como é que trata esse negócio. O toque em psiquiatria, ele é tratado basicamente, é um negócio de tratamento difícil. Ele é tratado basicamente com antidepressivos que lidam com serotonina. Para quem lembrar, os antidepressivos que lidam com serotonina são os mais comuns que a gente tem: Prozac, Zoloft, Aropax, Cipramil, Lexapro, Luvox. São esses antidepressivos que todo mundo conhece. Os antidepressivos que lidam com outros mediadores não funcionam. As doses são muito altas. Em geral se usa 2 a 3 vezes a dose que se usa para depressão, e o resultado é lento. Em geral há uma melhora do quadro clínico 2 a 3 meses depois que o cara começou a tomar. Tá? Outra coisa, o desaparecimento do sintoma, os rituais que aparecem no toque, eles às vezes, eles com muita frequência, na verdade é o seguinte, o que é aconselhado é que você tem que fazer TCC para isso.
as psicoterapias psicodinâmicas, elas tendem a funcionar menos nos quadros de rituais. Então, provavelmente, pelo menos a recomendação oficial é que se use antidepressivo e TCC. Tá? Eu não sou nada adepto do TCC, mas nesse caso específico, considerando a maldição que envolve toda essa situação, eu acho muito adequado. TCC, terapia cognitivo-comportamental. Tá, desculpe. Quando o TOP não funciona, esse nível de acetrópico, antidepressivo, quando não funciona, vai funcionar só em 60% a 70% dos casos, uma boa parte dos casos não funciona. Uma das formas de TOP, por exemplo, é colecionismo, que o cara tende a colecionar. Você já deve ter visto, tem um filme na televisão, tem um programa na televisão, inclusive, o cara coleciona caixa de sapato e tem uma coleção, vários quartos cheios de tralhas. Ele coleciona tralhas. Coleciona. Ele chama acumuladores o programa. E eu tinha um tio que colecionava moscas. E artigo da Manchete, não sei, que ninguém sabe, mas artigo da Manchete era uma revista tipo Contigo, assim, ele colecionava artigos, era um médico conhecido e tal, e ele tinha esses sintomas mais ou menos graves. Eu devo ter essa tendência também. Bom, o tratamento do TOP é basicamente esse. Quando não responde, você provavelmente vai associar antipsicóticos em dose relativamente baixa. Ele não responde a antipsicótico. Uma coisa que eu achei interessante é que, mesmo quando o cara não tem consciência de que aquilo é um absurdo, que faz parte do quadro, o cara saber que aquilo é um absurdo, o que ele está pensando, só que não consegue deixar de fazer. Eu lembro de uma diretora de um grupo de escolas que tinha, para o filho não morrer, ela tinha que fechar os olhos e contar até 10, mesmo que ela estivesse guiando. Assim. São coisas absolutamente horríveis. Elas são absolutamente engraçadas de serem vistas de fora e são muito alvo disso, mas elas são absolutamente horríveis de serem vividas. Sim. Então, existe inclusive a possibilidade, quando não funciona nada disso, existe a possibilidade de cirurgia, que está começando a aparecer, com grupos muito selecionados e com indicação muito limitada. E parece que funciona também. Não só cirurgia, como também um negócio que chama estimulação cerebral. Não é estimulação magnética transcraniana. Implanta um eletrodo dentro do cérebro e ele é estimulado por um troço tipo marca-passo. E ele controla, até certo ponto, o quadro obsessivo. Existe isso para a depressão, quando a depressão é totalmente resistente. Tá? O tratamento das outras compulsões, dessas que a gente está falando aqui, eles, em psiquiatria, eles vão ter os mais variados tratamentos e vão usar praticamente todas as medicações que a gente usa atualmente. Então, a gente vai usar para bulimia, por exemplo. Bulimia responde relativamente bem a antidepressivo serotoninérgico. Funciona bem. Anorexia, não tem nada que funcione bem. Jogo patológico. Jogo patológico é uma coisa muito interessante. Você pode usar naltrexone. Naltrexone é uma medicação que foi desenvolvida para bloquear receptores opioides, ou seja, ela foi usada para, nos casos de dependência de heroína, você bloqueia o receptor e você impede que determinados estímulos que são prazerosos sejam efetuados, e você bloqueia o receptor. E você pode usar um bloqueador opioide para melhorar um quadro de jogo patológico. Existe uma dimensão de prazer intensa na situação, e é também que você diminui a intensidade de prazer, você torna ele mais controlável. Você também vai usar isso também em alcoolismo, também pode ser usado. Então pode usar lítio. Nessas várias patologias você vai poder usar estabilizadores de humor, lítio, de pacote. Você pode usar antidepressivos. Acho que está acabando. Eu estava vendo, e existem estudos sistematizados, acontece que toda essa área é uma área muito pouco estudada com profundidade.
Então, ela não tem estudos estatísticos de muito boa qualidade avaliando isso. Talvez só bulimia, talvez anorexia, que virou um quadro epidêmico.